Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, te adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Eu louvarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Aleluia, Deus ao Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos estar adorando o Senhor nessa manhã. Com toda a sua força, com toda a sua alegria.
do Senhor, representar o seu amor. Somos a geração que desce, Ele levantou, vamos incendiar essa nação. Leva o amor e o perdão, cantando bem alto um grito: Jesus, Jesus, é a salvação. Vem, viva o som do Senhor, vamos cantar o seu amor. Somos a geração que desce, Ele levantou, vamos incendiar essa nação. Leva o amor e o perdão, cantando bem alto: Jesus, Jesus, é a salvação.
Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar rapidamente. Vou compartilhar com vocês um pouquinho a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Não, Marcos capítulo 12, versículos 41 até o final. Marcos 12, versículos 41 até o final. Amém? Posso ler? Okay. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Entrega. A nossa entrega ao Senhor, ela vem não da quantidade, mas sim da qualidade. O que o Senhor procura em nós não é o quanto nós fazemos, e sim como nós fazemos. O que o Senhor pede de nós e nos ensina não é quantas coisas ou quão boas coisas podemos fazer por Ele, mas sim como nós fazemos. Não importa o quanto eu me esforce no sentido de querer fazer simplesmente porque eu sei ou porque eu posso, eu quero assim, eu quero fazer para ajudar. Não, eu quero ajudar. Eu aprendi de forma muito dura e até mesmo dolorosa para a minha vida particular, que o simples ato de querer ajudar, na verdade, é prejudicial para nós, e até mesmo para aqueles a quem nós queremos ou tentamos ajudar. Você receber uma ajuda, quando você diz, não, eu quero só ajudar, amém, legal, mas quando você assume um compromisso, né, esse ajudar que eu estou dizendo é nessa questão de compromisso. Quando nós assumimos um compromisso, mas esse compromisso é com a intenção de ajudar, isso se torna prejudicial. Por quê? A partir do momento que assumimos um compromisso, ele requer mais do que uma ajuda. Ele requer a entrega. E o ajudar vai permitir que você ajude até certo ponto, porque quando se pede mais, você vai falar o quê? Não, até aqui, porque eu vim para ajudar, com a intenção de ajudar, eu não preciso estar fazendo isso. E isso aconteceu muito comigo. Tanto ao querer, falar, não, eu quero ajudar, mas eu só vou até aqui. Na obra, na igreja, ao oferecer ajuda para alguém, falar, não, você quer ajudar? Então vamos conversar, vamos trocar ideia. Não, mas eu só posso até aqui, mais do que isso eu não quero. Também, ao ser oferecido ajuda, quando eu falava, olha, será que não dá? Por que hoje não deu para você vir? Não, eu vim para ajudar, você está pedindo mais de mim, eu não quero. Acontece, nos dois lados. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós estamos nessa caminhada, quando nós engajamos nessa caminhada com o Senhor, e nós entramos então falando, não, Deus, olha aqui, isso é o que eu posso fazer por você. Você está entregando o que lhe sobra. Esse é o tempo que eu tenho. É aqui. E o que Jesus falou, o que Jesus apontou, o que ele viu nessa viúva foi exatamente o contrário. Ele falou, não, ela entregou tudo o que ela tinha. Está falando de dinheiro? Sim. Mas isso também se encaixa em outras áreas da nossa vida. Quando se trata de dinheiro, quando nós falamos de oferta, quando nós falamos de dízimo, o dízimo nada mais é do que reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem de Deus. E nós estamos devolvendo a Ele uma parte daquilo que Ele tem nos dado. Uma pequena parte. Então, quando nós temos um coração grato por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, nós damos com alegria. E o dinheiro em si nada mais nas nossas vidas ele é neutro. Por quê? Porque podemos usá-lo tanto para coisas boas como para coisas más.
Então o dinheiro é neutro, mas o que nós fazemos com ele é aí que entra. Como que é? O que acontece? Certo? Assim, quando nós somos capazes de entregar para Deus parte do nosso dinheiro, porque a parte não é tudo, nós estamos confiando nele e quebrando o poder do dinheiro nas nossas vidas. É esse o ato, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos entregando. E o que ela fez, o que essa mulher fez, o que me chama a atenção é exatamente isso. Ela deu tudo o que ela tinha, ela entregou tudo o que ela tinha. Não entregou o que sobrava, mas entregou o que ela tinha. Não estamos pedindo que você entregue todo o seu dinheiro, jamais, a igreja não pede isso. Mas quando pedimos para que você faça de todo o seu coração. O que importa é que está aqui. Quando você entrega, quando você oferta, quando você dizima, quando você ajuda na igreja, você está fazendo de todo o seu coração, você está fazendo de forma parcial. Essa é a pergunta. Como está o nosso coração quando nós ofertamos? Seja tempo, seja dinheiro. Como está? Então, tendo feito trazido essa pequena palavra para você, essa pequena reflexão, eu gostaria de fazer uma oração. Se você pudesse colocar de pé, ou pegar em suas mãos os seus dízimos, as suas ofertas, eu gostaria de fazer essa oração por você. E nesse momento, peça para que o Espírito Santo possa estar sondando o seu coração. Se realmente tem sido algo parcial, olha, eu só tenho entregado para ti, para Deus, o que me resta, o que tem sobrado. Olha, se sobrar dinheiro, amém. Se sobrar tempo, amém. Se der, eu faço. Se permitir, como amigo, coloque o Senhor em primeiro lugar. Oferece a Ele tudo que há no seu coração. E aí você vai começar a ver mudanças em todas as áreas da sua vida. Amém? Senhor, em nossas mãos aqui se encontram os nossos dízimos, as nossas ofertas. Pai, eu quero pedir de uma forma especial por cada um dos meus irmãos, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela tua provisão, obrigado, meu Deus, pelo teu agir. Eu peço que o Senhor possa estar olhando para cada um de nós, olhe para os nossos corações, para as intenções dos nossos corações. Como seres humanos, nós não podemos julgar. E nós não vamos fazer isso, não é essa a nossa intenção. Nós aqui apenas queremos que o Senhor sonde a nós e veja se há em nós algum caminho mau. Corrige-nos, Senhor, mostra-nos para que nós possamos viver de uma forma intensa para Ti, para o louvor e glória do Teu nome, para que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas, em nossas circunstâncias, em tudo que acontece nas nossas vidas. Por favor, Senhor, faça acontecer em minha vida e faça acontecer na vida de todos aqueles que se encontram aqui neste momento. No nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Com alegria, traga sua oferta, os seus dízimos. Basta olhar
aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Jesus, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quero meu vaso, quero meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quero meu vaso, quero meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado,
aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado.
Estás
por aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado pelas pessoas que o Senhor coloca na nossa volta, as pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho, que estão sempre ali para nos ajudar, a nos apoiar e a nos colocar, Senhor, no caminho certo, a nos direcionar, nos impulsionar em direção aos seus sonhos, a viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Nesse dia, nesse momento, eu peço que o Senhor venha usar a vida do nosso pastor, vida do pastor Adriano, para falar e ministrar os nossos corações. Meu Deus, nós estamos com o coração aberto, sedentos para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, usa como o Senhor sempre tem usado, como rios de água viva que vêm fluir através da sua vida e encher as nossas vidas, a nós que somos vasos de barro, prontos, ó Pai, para sermos cheios da tua unção, cheios daquilo que o Senhor tem, Senhor, para derramar em nossas vidas nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. É um prazer estar aqui. A gente esteve aqui ontem, passamos a tarde inteira aqui com um tempo gostoso, despedida do Celso Tocco, da dona Celina, Marcocelo. E eu queria estar trazendo uma palavra que Deus tem colocado no coração, já ministrei lá em Caria, que é dar voz à nossa fé. Dar voz à nossa fé. Eu queria convidar você a abrir no livro fácil, livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1. Do versículo 1 ao 3. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 ao 3 diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Você pode colocar a mão no teu coração, vamos fazer mais uma oração? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela oportunidade de louvarmos, engrandecemos o teu nome, Senhor, e chegou o momento de sermos abençoados pela tua palavra, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que edifica, a palavra que transforma. E nós pedimos que o teu Santo Espírito possa alcançar o mais profundo e íntimo do nosso ser, só onde o Senhor tem o poder de tocar e alcançar, Deus. Por isso nós pedimos, toca nos nossos corações nessa manhã, Senhor, alcança-nos para que sejamos abençoados por Ti, Papai, no nome de Jesus, para que sejamos tocados, transformados, Senhor, cada vez mais parecidos contigo, Senhor, cada vez mais resplandecendo o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua esperança, Papai. Por isso eu te peço, fala com cada um de nós, nos abençoe muito, Deus, no nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar. Diz assim, né? Eu não sei se você já reparou para ler ou tomou atenção, só nesse primeiro capítulo de Gênesis, a gente vê 10 vezes Deus dizendo. Deus ele é soberano, Deus ele é poderoso, mas o que me chama a atenção é que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à terra sem forma e vazia, Deus disse. O que a gente aprende com isso? Se o próprio Deus, ele disse, precisou colocar luz, trazer claridade, trazer ordem ao caos, eu e você, nós precisamos seguir esse exemplo, nós precisamos dar voz à nossa fé, nós precisamos declarar aquilo que nós cremos, nós precisamos declarar aquilo que nós queremos ver, e não aquilo que nós temos visto. Então Deus, mundo em caos, ele disse, que nós possamos dizer as circunstâncias adversas, as situações que nós queremos ver mudança, que nós possamos declarar aquilo que Deus declara, a sua palavra poderosa e verdadeira. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pode passar tempo da nossa vida mais reclamando, mais murmurando, mais falando dos outros do que falando dos nossos problemas, da solução dos nossos problemas. Às vezes as circunstâncias adversas, as coisas que acontecem, as notícias ruins podem nos intimidar e a gente de repente se abater diante dela, mas Deus ele não se intimidou e ele disse: haja luz. Que eu e você possamos aprender através da palavra dele a declarar diante de toda circunstância aquilo que os nossos olhos, não aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas aquilo que nós desejamos ver, aquilo que nós queremos ver. Então, nós precisamos dar voz à nossa fé, nós precisamos declarar
aquilo que nós desejamos ver. Exemplo, a minha família vai ser salva, o meu casamento vai ser restaurado. Quantas vezes as pessoas pegam e de repente vê um problema? Ah, não tem jeito, meu filho não vai mudar. Nós declaramos aquilo que nós estamos vendo, e não foi para isso que nós somos chamados. Declare aquilo que você deseja ver, declare aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Ah, não, eu vou conseguir, a porta vai se abrir, eu vou mudar, eu vou conquistar. Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai me curar. Que a gente possa estar fazendo, né? Como Paulo disse, Paulo ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se fortaleça em Deus, se fortaleça na palavra de Deus, não se fortaleça nas circunstâncias, não alimente, não faça com que ela cresça, mas se fortaleça no nosso Deus, amém? Não se enfraqueça diante dos problemas, diante das circunstâncias, não se intimide, não seja tímido diante das adversidades, né? Eu sou um pouco reservado para certas coisas, né? Eu sou um pouco dado para outras, mas eu sou bem tímido em algumas situações. Por quê? Porque eu sou reservado. Quem vê pensa que eu não sou tímido, né? Mas eu sou um pouco tímido. E a timidez, ela nos paralisa. A timidez, ela vai fazer com que a gente não desfrute de tudo. Um exemplo, de repente a gente vai visitar alguém e a gente come, faz uma comida gostosa, ele faz uma comida gostosa para a gente, e de repente, ou uma sobremesa, e pergunta para você: você quer mais? Você está morrendo de vontade, você está querendo, mas por causa da sua timidez, você fala: a vontade, você está querendo comer mais, você está querendo levar um monte de carne, você está querendo pedir, né? Mas a nossa timidez não deixa. Isso é só um exemplo fácil, mas quantas vezes de repente nós nos intimidamos diante de uma situação, por não ter medo de dar voz à nossa opinião, por ter medo de declarar aquilo que nós pensamos, e a gente paralisa, e a gente fica intimidado. Nós não fomos chamados para ser intimidados. Não deixa que o medo nos cale, não deixa que o medo paralise, mas que você e eu possamos dar voz à nossa fé. Tá? Então, tem uma situação bastante interessante, quando Jesus estava dormindo no barco, e a tempestade forte se levanta, e os discípulos pegam e falam: ele não se importa que a gente pereça, ele não vai fazer nada. Versículo 26 de Mateus 8 diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e os fez grande bonança. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, e ele fala da fé deles, eu não acredito que Jesus estava falando em nível de fé. Eu não acredito que Jesus escolheu 12 apóstolos para ele com nível de fé 1, e chega para uma mulher que não conhecia, não compartilhava da mesma fé, e fala: grande é a tua fé. Eu não acredito que Jesus pegou e escolheu 12 apóstolos e falou: não, vocês têm fé pouco, por isso que eu vou escolher vocês. E de repente fala para um centurião romano que não seguia da mesma, não compartilhava do mesmo Deus, não acreditava no mesmo Deus, e fala: grande é a tua fé. Nem vi Israel tamanha fé. Não, eu creio que Deus estava falando em cerca da ousadia, de não se intimidar. Você vê aquela mulher pegar e falar: eu só de tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Você vê um centurião fala: Senhor, o meu servo está passando mal, ele está doente, mas eu não sou digno que entre em minha casa, mas diz uma só palavra, eu creio que ele pode ser curado. Deus exclamou por causa da ousadia, da fé daquele centurião. Não era questão de níveis de fé, mas aqui Jesus fala: por que sois tímidos? Vê uma situação diversa lá, e Deus já tinha dado autoridade, Deus já tinha dado poder sobre a vida deles. De repente, numa situação diversa, eles estão lá calados e ainda reclamando. Não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para nos levantar como aquela mulher Sirofenícia. Olha, mestre, minha filha está horrivelmente endemoniada, mas eu não vim para vocês, eu vim para os da casa de Israel. Mas, mestre, até os cachorrinhos comem da mesa. Ela não teve medo de se humilhar, ela não teve medo de declarar, ela não teve medo de desejar falar aquilo que ela queria. Quantas vezes a gente se cala diante de circunstâncias, diante do primeiro não, diante da primeira impossibilidade? Não foi para isso que Deus nos chamou. Dê voz à sua fé. Declare aquilo que você quer ver, não o que você está vendo. Declare aquilo que você deseja. Fale aquilo que você deseja ver.
O medo, ele vai tentar sempre nos calar, ele vai tentar sempre nos intimidar, mas não se cale diante das dificuldades, não se cale diante dos gigantes. A pior coisa que nós podemos fazer é ficar calado diante dos gigantes. Uma nação, um exército, se calou durante 40 dias e 40 noites diante de um gigante. E todo dia chegaram e falavam: não tem homem aqui? Dá um só e venha para que lute comigo. Não tem homem aqui. E por causa do medo, por causa da intimidação, eles se calavam, se amedrontavam e recuavam. Até que veio Davi. Ele falou: quem que é esse incircunciso? Dê voz à sua fé. O que é dar voz à sua fé, pastor? É você declarar, é você falar aquilo que você deseja na sua vida. Exemplo: no momento mais difícil da vida de Abraão, quando Deus pede o seu filho como sacrifício, Abraão chega ao monte proposto por Deus, direcionado por Deus, ele e seus servos e o seu filho, e ele deixa os seus servos ali e fala: vai estar subindo eu e o menino, nós iremos lá oferecer o sacrifício, adorar a Deus e voltaremos. Abraão, ele falou no plural, mas como é que ele ia falar no plural se ele ia voltar no singular, se ele ia voltar sozinho, porque ele ia oferecer seu filho como sacrifício? Ele declarou aquilo que ele queria ver. Ele não declarou aquilo que ele estava possível de ver. No meio do caminho, talvez em um momento um pouco mais difícil, o filho dele pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo e o sacrifício. Deus proverá. Deus proverá. Abraão não se intimidou. Abraão não tentou tapar com panos. Ele declarou aquilo que ele queria ver. Ele declarou aquilo que ele queria ver acontecer. Ele não colocou medo sobre a vida do seu filho, ele não jogou uma bomba em cima dele, mas ele falou: filho, Deus vai prover. E o que aconteceu, você sabe o resultado da história. Deus proveu o sacrifício, os dois desceram do monte, porque ele declarou, ele deu voz à sua fé, ele declarou aquilo que ele queria ver. Aquilo que ele queria ver. Ele não declarou aquilo que ele estava vendo, ele declarou aquilo que ele queria ver. Geralmente não. A gente aprende a falar, sabe como? Ouvindo. Ninguém aprende a falar falando. Você tem que primeiro ouvir algo para falar. Se você não ouve, não tem como falar. De repente uma criança começa a falar palavras, grosseiras. Por quê? Porque ela ouviu alguém falar. Não tem como ela inventar a cabeça dela, ela precisa ouvir. A fé vem por onde? Pelo ouvir. O que você tem prestado ouvido, o seu ouvido? Para ouvir as coisas que Deus fala a seu respeito, as promessas dele, a palavra de esperança, a palavra de amor, a palavra de fé, ou nós temos emprestado os nossos ouvidos às coisas ruins e nos intimidado? De tanto ouvir, a gente acaba cedendo. Dê ouvidos ao que Deus fala. Dê ouvidos àquilo que Deus fala a seu respeito. Olha só que interessante. Jesus, quando ele foi batizado, assim que ele acabou de ser batizado, o que aconteceu? Você sabe que o céu se abriu, pousou uma pomba sobre o ombro de Jesus, representando o Espírito Santo, e você ouviu uma voz do céu: esse é o meu filho amado, que me dá alegria. Esse é o filho amado, em quem eu comprazo. Eu pergunto, se Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, precisou dizer, quanto mais eu e você como pais, ainda mais eu e você como maridos, nós precisamos declarar o que nós sentimos e o que nós desejamos para as pessoas que nós amamos. Nós devemos declarar para os nossos filhos: filhos, você é amado, você é querido, você vai ser um vencedor na vida. Esposa, eu te amo. Marido, eu te amo. Mas quantas das vezes nós nos calamos e achamos que só ficar calado, só pensamento resolve? Gente, Jesus não ficou pensando, Deus não ficou pensando, Deus disse: haja luz. Jesus não ficou intimidado só pensando. Nós não fazemos meditação, nós declaramos a fé, nós declaramos a palavra de fé, a profissão de fé. Declare aquilo que você deseja ver, não declare aquilo que as circunstâncias nos mostram. Deus fala lá em Isaías 46, olha, se aquiete e saibam que eu sou Deus. Por quê? Porque às vezes a gente precisa calar para ouvir a voz de Deus. Para quê? Para receber a direção de Deus. Para quê? Para que a gente dê passos firmes e concisos em rumo ao que Deus nos prometeu. Às vezes a gente fica no meio de turbilhão, não sabe quem escutar, escuta fulano fala para fazer isso, fulano fala para divorciar, fulano fala para brigar, fulano fala para arrumar outro. E o que Deus fala?
intimidar, que eu tenho que fazer isso, e o que Deus fala. Não se intimide com o que os seus olhos veem, mas tenha temor ao que Deus fala. Escute o que Deus fala e declare aquilo que você quer ver. Ah, pastor, mas às vezes eu não sei. Quando você não souber o que falar, quando você não souber o que declarar, faça igual o profeta fez. Lá em Ezequiel, no capítulo 37, quando Deus leva o profeta no vale de ossos secos, Deus perguntou para o profeta, não o que ele estava vendo, mas Deus perguntou para o profeta aquilo que ele desejava ver. E ele pergunta assim: filho do homem, pode esses ossos tornarem a ter vida? Olha que pergunta difícil. Está no meio do cemitério, está no meio do caos. Deus pergunta para você: e aí, tem solução? Sabe o que o profeta fez? Senhor, tu sabes. Ele não se intimidou, ele não ficou quieto, não. Ele pegou e falou: Senhor, o Senhor sabe a resposta. Deus pegou e falou: ok, então profetiza, filho do homem. E você vai ver ao decorrer da história: assim profetizei como Deus me disse, e as coisas aconteceram. Quando nós não sabemos o que dizer, quando nós estamos intimidados, quando nós estamos no meio do caos, e você não sabe a resposta que dá, você não sabe o que falar, Deus, o que o Senhor diz, o Senhor sabe. Profetiza, filho do homem. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Uns tempos atrás, né, era pressão daqui, pressão de lá, pancada daqui, pancada de lá, tava igual o Street Fighter lá, quando fica vendo as estrelinhas. Então assim, eu falei: Deus, eu tenho que ouvir sua voz. Eu vou lá no meio, na beira do mar lá. Aí eu fui na beira do mar lá. Foi o dia que eu fiquei queimado. Eu fui na praia, fui lá escutar Deus. Fiquei 3 horas debaixo do sol. Não levei guarda-sol, porque eu não sabia ficar 3 horas. É aquele momento, sabe aquele momento que aqueles louvores existem para isso. Ai, como é que é? Esqueci. Caridade. Você é o espelho e reflete a imagem do Senhor. Eu falei: uau. Aí você respira fundo, você fala: uau. Aí sabe o que Deus falou? Está vendo toda essa imensidão aqui, esse mar aqui, que é uma parte só que seus olhos conseguem ver. Ele falou: os seus problemas é uma gotinha no meio do oceano. Eu falei: isso eu sei, Senhor. Agora o meu amor por você, o meu poder, o meu favor é o tamanho desse mar. Eu falei: uau, pronto, voltei para casa. E voltei e falei: problema, você é um sem vergonha, sapato difícil. Por quê? Porque às vezes é tanta pressão, é tanto gigante. Quando é um gigante só é fácil, mas é um gigante daqui falando outra coisa, é um gigante aqui falando outra coisa. Ouça o que Deus fala e declara o que você quer. Deus, Ele nos deu a direção. Muitas das vezes nós não ouvimos. Ouvimos tudo que não é da vontade de Deus. Nós deixamos de ouvir o que Deus fala. A fé vem pelo ouvir. Nós aprendemos a falar ouvindo. Já reparou? Um filho que tem uma família que tem um filho, o filho demora um tempo para falar. Olha só o Eliel. Por quê? É 6 falando naquela casa, 6 falando. Ele aprende mais rápido. Está lá, de repente a mãe tem um filho, né? O Paul. Está lá o Daniel, está lá a Aline, convive mais com a Aline, o Paul tem pessoal, tem a avó, né? O Paul não é deles, o Paul é da igreja, porque você chega na igreja, cadê o Paul? Está andando com todo mundo, com todo mundo. Mas em casa ele passa mais tempo ali, com o avô, com a avó. Mas quando tiver mais irmãozinhos, ele vai aprender mais rápido, ele vai ouvir mais coisas. Ouça o que Deus fala. Não, vai vir um menininho. Ouça o que Deus fala. Às vezes a gente não precisa entender. Fé não se explica. Fé se aplica. Nós não precisamos entender. Nós não precisamos compreender. Nós devemos obedecer e crer. Nós não precisamos entender de mecânica do nosso carro inteiro, como que faz, como que funciona. Simplesmente andamos. Nós não precisamos entender como é construído um iPhone, como funciona. Nós simplesmente usamos. Por que não fazer isso com as coisas de Deus? Não tenta explicar, não tenta compreender, somente aplica a fé que Deus nos deu. Para a gente entender mais um pouco, que é dar voz à nossa fé, lá em 1 Samuel, conta a história que eu estava falando de Golias. 1 Samuel capítulo 17. Sabia que tudo que é ruim também tem voz? E eles falam, a inveja, a ira, tudo tem voz. E eles falam: por que a gente vai se intimidar?
E não declarar esperança, não declarar alegria. A gente vê, presta atenção nisso, a gente vai ver aqui a história de Davi. Davi era o caçula de 8 filhos. Seus 3 irmãos mais velhos estavam na guerra como soldados de Saul. E ele ia e vinha sempre, deixava as ovelhas do seu pai. E um dia seu pai falou: olha, leva esses pães aos seus irmãos, leva esses queijos ao capitão, vê como é que os seus irmãos estão e me traz notícia. Foi o que o pai de Davi, Jessé, pediu. Davi pega tudo isso, Davi é obediente, pega e vai, chega até lá, e ele vê uma circunstância, vê todo mundo intimidado e calado. Como é que está acontecendo aqui? O filisteu estava ali intimidando. Davi já chega: como é que é esse filisteu incircunciso que intimida o exército de Deus vivo, que provoca o exército de Deus vivo? E ele pega e vai escutar. De repente ele está escutando o que o rei ia prometer, e o seu irmão chega, versículo 28 do capítulo 17. Eliabe chega e fala assim: Eliabe, o irmão mais velho, ouvi Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Você vê que não era a primeira vez. Davi estava falando: o que foi isso agora? Aí ele pega contigo e fala: só fiz uma pergunta. Agora eu pergunto para você: é verdade que Eliabe falou que Davi, o irresponsável, deixou aquelas ovelhas largadas, ele é presunçoso e era mau, e veio só para ver a batalha? É verdade? Não. Sabe o que Davi fez? Mentirica, Eliabe. Quantas vezes nós ouvimos coisas que não são verdade e a gente quer provar? Se não é verdade, você não precisa provar nada. Você não precisa justificar. Existe um eu que nos justifica, existe um grande eu sou que nos justifica. Se não é verdade, para que ficar justificando? Davi, olha, escutou, entrou por aqui, saiu por aqui. Sabe o que ele foi fazer? Foi perguntar para a pessoa certa. E ele obteve a resposta. Quantas das vezes as pessoas vão falar da gente: gente, isso é bíblico, não tem como evitar, não tem como evitar isso. Falaram de Jesus, perseguiram Davi querendo matar ele. Davi não estava fazendo nada. Gente, ninguém está vindo com uma lança atrás de você, ninguém está chamando você de príncipe dos Beelzebus, então a gente está no lucro. Aconteceu tudo isso, isso é bíblico. Se acontecer isso com o mestre, quanto mais comigo e com você. Nós não precisamos provar, deixa as pessoas falarem. O problema é o que eu vou fazer, o que eu vou declarar. Davi nem liga, ele pega e continua. Aí o que acontece? Essa notícia chega a Saul. No versículo 33, olha só as pessoas quando nos menosprezam e nos intimidam. Versículo 33: porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. As pessoas sempre vão nos intimidar e vão falar aquilo que elas estão vendo. Mas pare e pergunto para você: quem tinha ungido Davi? Quem tinha escolhido Davi? Deus. Agora eu pergunto para você: quem escolheu o que João 15 fala? Quem escolheu mim e escolheu você? Foi quem? Foi Deus. As pessoas, talvez não na sua maioria, mas algumas pessoas vão pegar e vão olhar: mas quem é você? Você é novo, você não sabe, você não entende, você não compreende, você ainda não leu a Bíblia toda, você isso e aquilo, você aquilo outro. Olha só a resposta de Davi. Davi, ele vai trazer à memória aquilo que dá esperança. Versículo 34, Davi disse: este teu servo apacentava as ovelhas quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Versículo 37. Versículo 37 diz assim: tem uma versão que eu achar. Tem uma versão que fala: fiz isto com os leões e ursos. Eu falei: uau, era mais de um.
porque estava natural lá no paixão. Versículo 37 fala assim: e Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e Ele me livrará das mãos desse filisteu. Davi, ele estava declarando e colocando a força no Senhor. Ele não estava falando, olha, eu vou e vou resolver. Ele estava colocando o Senhor à frente. O Senhor vai à minha frente. Quantas vezes nós não colocamos o Senhor à frente, mas Deus é o último? Deus é o extintor de incêndio. Quando está tudo errado, quando a gente não consegue mais, a gente recorre a Ele. Mas Davi não fez isso. Davi pegou Deus e colocou Ele à frente. É o Senhor quem vai à minha frente. É o Senhor quem vai dar a minha vitória. Quer ter sucesso, quer ter êxito, coloque o Senhor à frente das suas batalhas. Davi pegou e falou: olha, eu estou, e quem vai é o Senhor. É o Senhor quem vai me livrar. Aí Davi pegou e consentiu, falou: tá bom, então que o Senhor seja com você. E antes disso, depois disso, Saul pega e cede a sua própria armadura a Davi. Imagina você andar com a armadura real. Imagina você ter algo de repente que está todo mundo lá, que o rei tem. Quantas vezes nós desejamos aquilo que não é para nós? Quantas vezes nós não sabemos falar não e as pessoas oferecem algo que não encaixa com a nossa vida? E às vezes nós não temos medo de falar não, só para não desagradar as pessoas, só para não magoar as pessoas. Quantas vezes empurram alguma coisa para nós e nós, por medo e por vergonha de magoar alguém, a gente não sabe falar não? Sabe o que aconteceu? Davi pegou e falou assim: olha, eu não consigo andar, eu não quero, eu não preciso. Ele não estava preocupado em agradar o rei, não estava preocupado em desprezar o rei, não estava fazendo nada disso. Ele simplesmente falou: ok, você falou que eu sou um jovem, não posso com ele, mas eu já matei um leão, já matei um urso, Deus foi comigo, o mesmo Deus vai me livrar. Saul falou: não, veste minha armadura. Ele pegou, viu que era pesado, grande, não conseguia andar, falou: deixa quieto. Ele não teve medo de dizer não ao rei. Ele pegou: eu vou continuar indo na força do Senhor. Você sabe a história, pega as pedrinhas lá, pega o seu sua funda e vai em direção a Davi. Olha só como os nossos gigantes têm voz. Versículo 45. Gritou Golias para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. O gigante, além de afrontar, amaldiçoa. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou hoje. E olha só o que ele continua falando: hoje, quem entregará? Quem entregará? O Senhor. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Olha só a ousadia do Davi, baixinho, diante do gigante. O gigante vai, amaldiçoa, dá risada, zomba dele, fala que os animais vão comer. Aí ele fala: não fala de nada, Golias. Hoje mesmo o Senhor vai dar você nas minhas mãos, as aves do céu vão comer o seu corpo, e eu vou cortar a sua cabeça. Você sabe o que aconteceu. Davi não se intimidou com o gigante. Davi não se calou diante do gigante. Ele deu voz à sua fé. Ele deu voz àquilo que ele queria ver e não àquilo que ele estava vendo. Passou-se 40 dias, um gigante afrontando, todo mundo calado. Hoje é dia do gigante cair. Hoje é dia de você apontar o dedo para esse gigante e falar: hoje mesmo o Senhor vai me dar nas suas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça. Não tenha medo de expressar a sua fé. Desde quando você coloca o Senhor na frente? Uma coisa é você colocar o Senhor na frente, outra coisa é a gente colocar as pessoas na frente. Não porque, olha, eu vou, mas porque meu chefe aqui, o rancho, é bonzinho, olha, não mexe comigo não vai receber comigo não, olha, eu vou ter zambiô. Não coloque nas pessoas, coloque o Senhor na frente, e as coisas vão acontecer. Não tenha medo de dar voz à sua fé. Não tenha medo de declarar para o gigante aquilo que você quer. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Eu te desafio
enfrente os gigantes de boca fechada. Não enfrente os gigantes calados. Não enfrente os gigantes quieto, com medo. Dê voz à sua fé. Existe um Deus que vai à nossa frente. Existe um Deus que nos amou primeiro. Existe um Deus que morreu por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Não se intimide diante dos gigantes. Dê voz à sua fé. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, papai. E pedimos, Deus, que não sejamos tímidos como os discípulos no começo, papai, como os apóstolos, papai, diante de uma adversidade, tendo eles já o conhecimento de ti, o conhecimento da autoridade que havia em teu nome, papai, que não venhamos nos calar diante das tempestades, papai, que não venhamos nos intimidar diante das pessoas, diante dos gigantes, Senhor, mas que possamos fazer como Abraão fez, Senhor, que possamos fazer quando nós não soubermos o que falar, como o filho do homem, o profeta disse, papai, o Senhor sabe, profetizar conforme o Senhor direcionar e ordenar, papai. Nós te pedimos, papai, ajuda-nos a sermos igual Davi, Senhor, que não se calou diante do gigante, mas ele foi na sua força, colocou o Senhor à frente, e as coisas aconteceram, papai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, papai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu queria te convidar, junto com você, para que nós juntos nos fortalecêssemos em Deus, para que nós dessemos voz à nossa fé. Olhasse para esse gigante hoje e apontasse, nós declaremos a nossa fé. Que nós não nos intimidemos com medo com as circunstâncias, mas que hoje, através da força em Deus, colocando Deus à nossa frente, a gente possa olhar para os gigantes que têm nos intimidado. Pastor, os gigantes pode ser isso, pode ser uma doença, pode ser um problema, pode ser um problema no casamento, pode ser uma situação financeira, pode ser problema de relacionamento. Eu não sei qual gigante tem atormentado a sua vida, mas eu sei que existe um Deus. E olha só que isso doido. Um Deus que já te deu experiências como Davi teve. Talvez você não enfrentou nenhum urso, nenhum leão, mas talvez você já derrubou ursos e leões lá atrás, pequenos problemas. É o mesmo Deus que está à frente, é o mesmo Deus que tem cuidado de mim e de você. Deixa o Espírito Santo trazer à memória aquilo que te traz esperança, aquilo que Davi enfrentou e venceu. Quantas batalhas nós já vencemos? Quantas batalhas nós já enfrentamos? Quantas circunstâncias adversas nós já enfrentamos? Talvez o gigante hoje seja um pouco maior, mas o nosso Deus é muito maior. Não se intimide, não se cale, dê voz à sua fé. Eu te convido, venha aqui à frente para que a gente possa junto orar, para que a gente possa pegar o nosso dedo e apontar para esse gigante. E não tenha medo de declarar que o Senhor vai entregar, o Senhor vai fazer e você vai cortar a cabeça dele. Amém? Se você está enfrentando alguma situação e de repente tem algum gigante que tem se levantado, você precisa declarar, dar voz à sua fé. Não perca essa oportunidade, vem aqui à frente para que a gente possa orar com você. Vem aqui à frente para que juntos nós possamos te ajudar em Deus a dar voz à sua fé, a você declarar aquilo que você deseja ver, não aquilo que você está vendo, não a circunstância que talvez intimide, que talvez amedronte, mas aquilo que Deus fala, aquilo que você precisa declarar. Eu convido, venha à frente para que a gente possa orar com você. Amém? Eu convido os líderes para estar orando. Não se intimide, não tenha. Se você não tiver ninguém, a gente vai estar orando, dando continuidade, mas não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Não se intimide, não se cale. Não aceite que as pessoas colocam e não serve, não nos agrada, não tenha medo disso. Dê um basta nisso hoje. Dê um basta nisso hoje. Convido os líderes para estarem orando. Não perca essa oportunidade. Dê voz à sua fé, declare aquilo que você deseja ver. A música está alta e você pode declarar aí onde você está. Declare aquilo que você deseja ver. Rejeite aquilo que os seus olhos veem. Por quê, pastor? Porque a palavra fala que aquilo que os nossos olhos veem é passageiro, mas aquilo que nós não vemos são coisas eternas. Declare aquilo que você deseja ver. Declare a situação que você deseja. Dê voz à sua fé nessa noite. Pai, nós te agradecemos, papai. Em nome de Jesus, Deus, eu não sei qual situação que os meus irmãos têm enfrentado, papai, mas eu sei que o Senhor é poderoso. O Senhor é capaz de reverter circunstâncias.
precisa falar o nome dele. Mas vamos fazer isso. Pega o seu dedão assim, indicador. Quem quiser fazer, a gente vai contar para o gigante. E a gente vai declarar o que o Gabi falou. Amém? Você pode fazer isso comigo? Gigante. Nós não intimidamos nenhum anão agora, hein? A gente pode fazer melhor, amém? Gigante. Gigante. Hoje mesmo. O Senhor te entregará nas minhas mãos. E as aves do céu vão comer o seu cadáver. E eu vou arrancar a sua cabeça. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quem crê nisso pode dar uma salva de palmas.
de uma cobra querendo me... Ela me picou, depois ela veio atrás de mim, tive que correr. Mas depois eu tive outro sonho, que eu estava num reino, era uma princesa de Jesus. Então, assim, por mais que na sua vida, de repente, igual o pastor falou, se levante muitas dificuldades, ou também as notícias que a gente tem escutado por aí, né? Como foi a palavra hoje. Maior a sua fé em Deus. E nós, a Igreja de Jesus, vamos vencer todas as dificuldades em nome do Senhor dos Exércitos. Mas neste tempo, por mais que, como toda a humanidade, nós temos passado por essas dificuldades, eu queria motivar e encorajar a você a não deixar de falar do amor de Deus para a vida das pessoas. Por quê? Às vezes você está se vendo, né, como foi falado, às vezes tem aquele probleminha, aquela dificuldade, e a gente foca tudo nesse problema. Mas se a gente olhar ao nosso redor, tem pessoas com problemas muito mais graves do que os nossos. Infelizmente, nós temos recebido algumas notícias ruins de pessoas jovens, brasileiros que têm se matado. Recebemos essa notícia de parentes de um irmão que está lá em Carinho. Um rapaz jovem se matou, se enforcou com um cinto. Outras pessoas, tentando suicídio só por escutar notícias ruins. Por isso que a nossa fé ela tem que ser maior. E mesmo nestes momentos que estamos passando, não sermos egoístas e olharmos para a nossa leve e momentânea tribulação, mas olharmos para o próximo. Sempre que olhamos para o próximo, nós nos fortalecemos em Deus. E aquele problema que parece ser um gigante, sabe que não é nada, porque a alegria de servirmos ao Senhor, de pregarmos o Evangelho, essa é a maior alegria que nós podemos ter. Então, encorajo você. Não fazer loucuras, mas só simplesmente olhar para o lado. Às vezes você vai estar passando na fábrica. Eu falo fábrica, gente, porque foi onde eu tive minhas maiores experiências. Graças a Deus, hoje eu não estou trabalhando em fábrica, mas todo momento que eu estive trabalhando, graças a Deus, pelo menos assim, 80% das pessoas eu trouxe para a igreja. Sim. Falando um pouquinho, sabe, assim, não é assim, eu não sou o estilo evangelista, galera, uma coisa, não. Você ganhando amizade, falando aos pouquinhos, depois de um mês, 2, 3, 6, sei lá. Aí, você não quer vir para a igreja e tal, mas não com o propósito apenas da pessoa vir à igreja. Lógico, nós como pastores, nós queremos a casa de Deus cheia, mas com o propósito daquela pessoa conhecer a Jesus Cristo. Este tem que ser o propósito. Não pense coisas além disso, de aliviar a dor daquela pessoa, de trazer uma palavra de esperança ao coração dela, de levar uma mensagem de fé. Então as pessoas que estão passando ao nosso redor, estão do nosso lado, não deixe de falar de Jesus Cristo, de contar um testemunho, de fazer um convite, seja para a cela, seja vir para a igreja. Por quê? Nós somos instrumentos de Deus para este tempo. E isso tudo que está acontecendo vai ser para a glória do Senhor. E muitas vidas virão aos pés de Jesus. Eu estou falando que eu tenho recebido muitas vidas virão aos pés de Jesus nesse tempo. Por isso nós temos que nos levantar. E vou encerrar uma coisa que lógico, todos nós já lemos a Bíblia, né? Creio que você, principalmente no Novo Testamento, ou várias passagens. Um homem que nos impacta muito é o apóstolo Paulo, com as mensagens dele. Eu tive a oportunidade de assistir um dos últimos filmes. Foi até aquele ator que fez Jesus Cristo, aquele filme mais famoso, né? Não sei o nome dele, esqueci. Então é um filme assim, bem assim, bíblico mesmo, não sai muito fora, né? Contando a vida do apóstolo Paulo. E naquela época, né, é muito assim, impactante você ver o cenário de desespero. Que isso que a gente está passando, gente, não é nem o desespero perto do cenário que os apóstolos viviam naquela época. Porque, gente, os eram pegando tochas vivas. Tipo, eles iam iluminar a cidade
Mas eles olhavam uns para os outros, dentro dos olhos, e falavam assim: vale a pena. Persevera, vale a pena. Porque assim, gente, nossa vida, daqui a pouco a gente não está mais aqui. A gente vai estar passando a eternidade com Jesus. Se a gente agarrar a nossa vida como nosso bem precioso, gente, a gente já morreu. Já não há vida em nós. Mas se a gente agarrar realmente a Jesus como nosso bem precioso, a nossa vida está apenas começando. Então encorajo você, eu e você, para todos nós. E eu não estou falando isso de você ficar assim, fanático, trabalhar, juntar seu dinheiro, fazer seus planos. Eu estou falando assim, simplesmente olhar para o lado. De uma pessoa que está precisando de um abraço, de um sorriso. Uma pessoa que está precisando de um pequeno alívio e uma esperança na vida. O Abraão falou para o pastor: gente, o que é depressão?